Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos lendo o capítulo 11 de 1 Coríntios e eu quero conversar aqui um pouquinho com vocês algumas anotações que eu fiz, alguns comentários, e eu quero começar primeiro orando, né? Agradecendo ao Senhor pela oportunidade, amém? Então, se você puder orar comigo. Senhor, obrigada pela tua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela nos transforma, que ela nos traz mais para perto de ti. Obrigada, Deus, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigada por nos chamar e por nos autorizar a estarmos aqui. Obrigada pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Obrigada pela internet, que é onde nós podemos entender um pouquinho mais e poder explicar um pouquinho mais de ti. Amém? Então vamos lá. Vamos começar lendo o primeiro verso, que fala assim: Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, que é Paulo falando, né? Então a gente deve buscar tanto a presença de Deus, tanto que as pessoas ao nos olhar, elas vejam Jesus, que elas se sintam atraídas por Jesus, né? Que ao nos imitar, elas imitem a Jesus. Amém? Assim como Paulo falou, né? Então, um pouquinho mais para frente, né? Aqui mostra a hierarquia dos céus. No verso 3 fala assim: Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então, a hierarquia dos céus é assim: o cabeça do homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Isso mostra como funciona as coisas de Deus. Isso é muito importante nós praticarmos e nós observarmos, porque o mundo hoje ele prega radicalmente ao contrário. Então, por isso, a gente fala, né? E a gente continua entendendo, continua buscando na palavra o que é o certo. Então, o que é o certo na Bíblia, a gente sempre faz. Dito na Bíblia, né? Confirmado na Bíblia. Porque mesmo que todas as pessoas ao nosso redor estejam fazendo o que é certo para elas, mas é errado na Bíblia, nós vamos continuar fazendo o que é certo para Deus e errado para o mundo. Amém? Então, nosso alvo é sempre Jesus. O nosso espelho é sempre Jesus. Vamos para frente, né? Então, no 7, no 10, ele fala assim: O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Aqui Paulo resumiu um pouco lá de Gênesis, né? Que Deus criou Adão. E depois que criou Adão, fez Adão adormecer e tirou a costela de Adão e criou a Eva. Amém? Então, ele, né, detalha ali como que aconteceu lá em Gênesis novamente. Então, o que significa o véu? Né? O véu, ele significa honra, respeito, ele significa dignidade das mulheres, ele significa também sujeição. Sujeição para quem é casado aos nossos maridos e para quem é solteiro aos seus pais. Então, espiritualmente falando, se nós não nos sujeitamos ao nosso marido, né, um exemplo, nós estamos desonrando ele. Então, e desonrando a hierarquia criada por Deus. Então, isso é importante a um só dos pontos, né? Tem outros ali que eles listaram que a gente lendo, a gente pode perceber, mas é importante a gente perceber que quando a gente faz assim, a gente só não desonra só o nosso marido, mas a gente também desonra ao Senhor, porque tira, né, sai debaixo da autoridade, da hierarquia que o Senhor estabeleceu. Amém? Então vamos para frente, né? E essa sujeição, ela não significa sermos inferiores do que os homens. Não, não significa isso. Cada um tem o seu papel dentro da família, dentro da sociedade e com Deus também. Cada um tem seu papel. E o casamento, ele é um modelo de como que funciona a Trindade. Olha só, na Trindade todos têm os seus papéis. Cada um é diferente do outro, mas nenhum é menos importante do que o outro. Então, olha só a importância, né? E o cuidado que a gente deve ter com relação a isso.
Então, o 17, vamos para frente, o 17 ele fala assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Aqui Paulo está falando quando os coríntios eles se reuniam para fazer a ceia do Senhor, né? Então ele fala que havia divisões, que eles não davam importância para o real significado daquela reunião, do que realmente eles deveriam fazer ali, né? O pão ele significa que é o corpo de Cristo que foi entregue por nós. E o sangue é a nova aliança, né, que foi feita para nós. Então, o sangue ele confirma essa aliança conosco. Então, toda vez que nós ceiamos, nós trazemos a memória do que Jesus fez por nós. Amém? Então, bora lá para o 26, vamos ler. Fala assim: porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? No 31 fala assim: se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, quando o Senhor nos disciplina, glória a Deus por isso, que nós estamos sendo corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então, os coríntios, eles estavam se reunindo para fazer uma reunião com bebedeira, com comilança. Eles estavam esquecendo do real motivo. Estavam esquecendo dos pobres. Faziam distinções de pessoas. E é completamente diferente do que Jesus deixou para nós, né? Porque Jesus, ele morreu por todos nós. Por todos. Não há, e Deus não faz acepção de pessoas. Então, e pior ainda, esquecendo do real motivo, né, do sacrifício de Jesus por nós. Então, quando nós nos reunirmos, né, quando nós formos ou na igreja, ou quando nós cearmos com a nossa família, ou sozinhos dentro da nossa casa, que a gente lembre o que nós estamos trazendo à memória, né? O que nós estamos agradecendo ao Senhor, né? Pedir, é um momento de oração, é um momento de perdoar, é um momento de pedir perdão, é um momento de agradecer, é um momento de louvar o Senhor por tudo que Ele fez, porque nós estamos trazendo a memória pelo sacrifício dele, que Ele foi entregue por nós, para nos redimir, para nos salvar, para nos purificar. Amém? Então, quando nós finalizando, eu quero ler o primeiro versículo com vocês, trocando o nome, como a gente vem fazendo, e fica assim, né? A Sara, ela é imitadora de Cristo, ou melhor, vocês podem ler: eu sou imitador de Cristo, e declarar sempre isso, para que haja transformação na nossa vida, para que nós nos tornemos como Cristo. Amém? Então, estes são os meus comentários. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na leitura. Eu espero que o entendimento aí tenha sido melhorado. Um beijo e até o próximo capítulo. Tchau!